paz do Senhor, glórias a Deus por esse canal, por esse primeiro vídeo aqui. Sejam bem-vindas as pessoas que chegarem até aqui. Glorifico a Deus pela sua vida, seja bem-vinda, sinta-se à vontade aqui. Criei esse canal para juntos trocarmos experiências e esse canal eu criei para os remanescentes, né? Eu até fiz um esboço aqui que quem são os remanescentes? As pessoas que resistiram às tentações do mundo, não se desvirtuaram ou se paganizaram, né? Se você está buscando santidade, mudança de vida, a gente falar sobre o reino, se você gosta de falar sobre as coisas do Senhor, esse canal é para você. Nesse vídeo vai ser um vídeo também eu me apresentando um pouco para você. O intuito aqui é sempre falar de coisas espirituais, sobre a nossa vivência mesmo das coisas de Deus, de uma forma tranquila, com a sabedoria de Deus que eu peço que Ele nos conceda, né? Que Ele me conceda aqui para estar junto com vocês conversando, amém? Bom, então o objetivo aqui é ganhar almas para Deus, eu não quero chegar ao Senhor de mãos vazias, então eu quero que juntos aqui a gente possa sempre estar buscando as coisas do alto, né? E juntos, cada um, a cada dia tá melhorando, buscando, e é o que eu falei, o remanescente, né? Aquele evangelho que hoje em dia tá perdido, né? Aquele evangelho que, enfim, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, e vocês vão entender mais um pouquinho. Bom, então, o meu nome é Ariane, né? Até agora eu falei, não me apresentei. O meu nome é Ariane. Eu não fui criada num lar cristão, né? Minha família, ninguém é cristão, ninguém era cristão, né? Quando eu era criança. Eu não fui criada num lar cristão, porém eu convivi com famílias cristãs, né? Que desde pequena essas pessoas me levavam para a igreja junto com elas, enquanto minha mãe estava trabalhando, mãe de amiguinhas, né? As mães, né, eram cristãs, os pais não, mas então eu ia junto para a igreja. Eu lembro que a mãe da minha amiga, ela era da CCB, né? Então eu ia junto com ela, né? E eu lembro bem fixo assim na minha memória, eu recitando. Eu lembro que ela tinha me dado um véu quando eu era criança. Então, a minha caminhada cristã começou ali. Então, eu sempre estava indo, achava bonito, e eu tinha o maior desejo do meu coração, era que a minha mãe fosse cristã. Eu lembro muito disso. E também lembro que teve um culto no lar de uma dessas minhas amigas, eram duas amigas, né? Que eu lembro que eu tinha 9 anos e um pregador, eu lembro que eu já desejava tanto que a minha mãe fosse cristã, sabe? Que um dia o pregador falou assim pra mim: o Senhor vai atender o desejo do seu coração. Eu tinha 9 anos e quando Deus atendeu o desejo do meu coração, eu já tava até casada. Eu casei com 18, com 19 anos eu casei. Então, eu lembro que eu já tava casada, minha mãe começou a ir pra igreja. Minha mãe sempre ia vez ou outra, mas não era aquela coisa fixa, sabe? E Deus foi atender o desejo do meu coração, eu já tinha casado. E quando a minha mãe se converteu, né, verdadeiramente, ela tem as falhas dela, assim como todos nós temos, né? Eu fiquei tão feliz, eu sempre lembrava disso, né? Do desejo do meu coração. Então, gente, eu até peço perdão aqui, que eu não tenho um cenário ainda adequado pra gente estar conversando, mas não pode deixar a obra do Senhor, né? As coisas do Senhor pra outra hora. Então vamos começar a pintar a casa? Então, é o cenário que eu tenho aqui nesse momento. Eu espero que os irmãos e as irmãs, né, perdoem, né? Mas é o que temos agora. Bom, então, eu criei esse canal também, mesmo na minha simplicidade, né? Porque não vou saber falar palavras difíceis e cheios de técnicas e tudo mais, mas falar do amor do Senhor, né? Junto com vocês, sobre a doutrina também, sobre santidade, sobre essas coisas, sabe? Tudo que o Espírito Santo, essa noite eu coloquei nas mãos do Senhor. Falei: Senhor, amanhã é o dia que eu vou abrir o canal, que eu vou gravar o primeiro vídeo. Me ajuda a falar, porque eu não sei falar e eu nada posso sentir. Então, que seja para a glória do Senhor, amém? Bom, gente, já falei sobre a minha convivência, fiz um esboço aqui para não esquecer, né, de estar falando com vocês. Separei as passagens pra gente ler aqui. Eu coloquei no banner desse canal João 3,30, né? E eu até deixei separado aqui para ler para vocês, porém eu vou ler o 16 ao 19, que diz assim: João 3:16.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que, lembrei de uma história aqui, que fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O amor do Senhor é tão grande por nós que aqui ele não há palavra suficiente para ele descrever. Então ele colocou de maneira tal, né? De tal maneira que não há como descrever. E eu lembro que quando eu fui ter a minha filha, antes de engravidar da minha filha, o Senhor falou pra gente que ia dar uma benção tal pra nós. A gente ficou, nossa, uma benção tal, né? E o que será uma benção tal? E eu lembro que a gente ficou pensando um tempão, benção tal, né? E tal, porque tal é uma coisa grande, maravilhosa, né? E eu vim entender essa palavra, minha filha já tá com 6 anos depois. Quando eu li essa passagem, eu já li ela várias vezes, eu não tinha percebido. E o Senhor clareou na minha memória, sabe? Bênção tal, é o amor, né? De mãe, de pai, pro filho. E eu vim entender isso 6 anos depois. Olha que bênção, né? Como o Senhor fala, e muitas vezes a gente é leigo, ou a gente não tá atento, né, às coisas do Senhor, a gente não percebe, né? E a gente, anos depois, foi entender o que era benção tal, né? Quando ela nasceu, na verdade, eu falei, ó, Marcos, essa é a benção tal, né? Que o Senhor falou. Na época eu falei, né? Mas a clareza de ser a benção tal na palavra, né? Talvez se eu tivesse lido isso daqui e focado, eu já tinha sabido, ó, vai ser um filho. Mas eu não soube, e tudo bem, às vezes Deus quis assim, né? E eu achei tão lindo quando eu entendi isso depois, né? Continuando, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Se a pessoa não tá crendo, eu fico muito triste quando a pessoa não quer aceitar Jesus, porque ela está crucificando Cristo de novo, ela está escolheu estar com o inimigo, porque pode não ter o dia de amanhã, sabe? Infelizmente, então muitas vezes você fala das coisas do evangelho, as pessoas não ligam. Mais pra frente eu quero contar algumas experiências sobrenaturais, alguns trabalhar do Senhor que Ele tem falado com a gente. E como é o nome do canal? Até que Cristo venha. Então, que a cada dia a gente possa, sabe, abrir os olhos para as coisas de Deus, não focar nas coisas desse mundo, gente, porque nossa vida é realmente um sopro. Hoje a gente tá aqui, amanhã não tá. Recente eu perdi uma amiga, 28 anos, uma amiga tão nova. Então, muitas vezes a pessoa acha que tem a vida toda pela frente, não tem. Ela infartou com 28 anos. E eu fico muito chateada, sabe? Assim, triste, porque só Deus sabe, né, o destino de cada um. Então, se você tá desviado do caminho do Senhor, volte hoje. Volte hoje do jeito que você tá. Muitas vezes a gente fica preocupado. Ai, Senhor, eu não tô preparado. Venha como está, sabe? Venha como está. Não queira vir para Deus perfeito. Ele vai te moldando. O Espírito Santo, ele vai moldando a gente, sabe? Conforme ele quer, conforme a sua palavra. Quando eu me batizei, eu era uma mocinha ainda, né? Era uma moça. Tinha uns 15, 16 anos, eu não me lembro ao certo, mas era nessa faixa aí. Ou um pouquinho mais. Não me lembro, a minha carteirinha tá guardada. Depois eu vejo lá a data. Mas enfim. E ali eu não tava perfeita. Tinha muitas coisas que eu ainda tava fazendo errado. Mas hoje o Espírito Santo já me moldou tanto. É só você abrir o seu coração e pedir a mudança. Porque o Senhor, ele trabalha de uma forma tão bonita que ele vai guiar a mudança até você, ele vai enviar pessoas que te mostrem o caminho, ele vai fazer com que você se molde na beleza e na santidade dele, porque ser santo é ser separado. Separado do quê? Das coisas do mundo, né? Então, ele vai mudar a sua forma de falar, ele vai mudar a sua forma de pensar. Eu vou falar ainda aqui sobre a gente pensar nas coisas de Deus, né? Como que a gente tem que viver diariamente. A gente vai errar sim todo dia. Então, é isso que a graça nos encaixa.
que mesmo a gente naquelas pequenas falhas, o pecado tem que ser acidental na vida do crente, na vida do verdadeiro cristão, né? Porque crente, todo mundo é, né? Qualquer um é, mas o cristão, o pecado, ele tem que ser acidental na vida do cristão, tem que ser uma coisa que aconteça, fala, Senhor, me perdoa, foi acidental, e não querendo fazer, sabe? Então o Senhor, ele vai te moldar, ele vai moldar toda na sua caminhada, o seu jeito de falar, ele vai moldar os seus pensamentos, por quê? Porque o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, vai morar em você, ele vai trabalhar para que você agrade ao Senhor, e até nas suas orações, porque quem que sabe falar com Deus? Ninguém sabe falar com Deus, é o Espírito Santo que leva nossas orações para o Senhor da melhor forma, né? Então ele vai te guiar em todos os caminhos, então aceite a Jesus hoje, volte a Jesus hoje, sabe? Aceite-o hoje, na verdade a gente fala aceitar Jesus, mas ele que tem que nos aceitar, porque nós não somos nada sem ele, ele ainda é Deus sem a gente, mas e a gente, é o que sem ele? Então que a cada dia a gente tenha cada dia mais vontade de estar com ele, de ler a sua palavra, sabe? Muitas vezes a gente quer se comparar. Às vezes, quantas vezes, sabe? Você olha assim, você começa a querer se comparar a outras pessoas e te trava. Então não se compare. Cada um tem uma caminhada, um tempo na vida, né? De evangelho. E muitas pessoas você acha que tá às vezes na sua frente e não tá caminhando para o lugar errado. Só Deus sabe como é que tá o coração de cada um. Hoje a gente não pode ver a aparência, porque a gente tem se enganado muito com a aparência. Muitas vezes tantas pessoas que eu me comparei, né? Tem uma pessoa que eu me comparava, eu falava, Senhor, né? Ela faz tanto para ti, eu não tô fazendo nada. E o Senhor uma vez me deu um sonho sobre essa pessoa, porque o Senhor, ele fala muito comigo em sonho, é incrível, assim, eu agradeço muito a ele. Tanto ele fala para me revelar as coisas, como os puxões de orelha também vêm em sonho, eu agradeço, porque o pai corrige o filho que ama. Então, se ele tá me corrigindo é porque ele me ama e ele quer o melhor, ele quer que eu ande nos caminhos dele, amém? Bom, então, eu parei no 17, né? No 18 eu li, falta o 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Hoje a gente vê, né? Eu criei esse canal justamente para isso, para buscar os remanescentes, as pessoas que ainda amam a doutrina do Senhor, ainda querem ser separados, porque a gente tá vivendo um evangelho onde as pessoas estão amando muito ao mundo e o pecado parece que não é mais pecado, tudo está sendo suportado com facilidade, já não tem mais a punição mesmo. Porque Deus, gente, Deus, ele vai te perdoar em diferentes pecados que você tiver. Porém, o que você tiver devendo, não tô nem falando de dinheiro, mas o que você tiver devendo, você vai ter que pagar, né? Se você, às vezes tem gente que tá foragido, por exemplo, usar um exemplo aqui. Se você tá foragido da cadeia, Deus vai te perdoar? Ele vai te perdoar, ele vai te trazer de volta. Porém, o que você tá devendo lá aos homens, né, nas leis dos homens, você vai ter que se entregar. Deus não passa pano pro pecado. As coisas que a gente tiver devendo, seja para os homens, para as outras coisas, ou questão financeira também, a gente tem que se acertar, a gente tem que andar certo para as coisas de Deus, sabe? Então que a cada dia a gente possa ser moldados, e o Espírito Santo ele vai falando pra gente, é incrível assim, sabe? A forma que ele trabalha, em suprir as nossas necessidades, e que a cada dia a gente ame mais ao Senhor, as coisas espirituais. Que a gente, o cristão, ele tá nessa terra, mas ele não pertence a esse lugar, nós não pertencemos aqui. E a gente tem que o quê? Ter isso na nossa mente gravado fixo, eu não sou daqui, eu vou voltar para casa. E quando eu fechar os olhos nesse mundo, porque é fato, a gente já nasce morrendo, né? A gente já nasce com cada dia mais perto do dia da nossa morte. Então cada dia que a gente tiver, a gente se moldar, a gente não é daqui. E a gente tem que ter fixo isso na nossa mente. Ore para que o Senhor, sempre, todos os dias, abra os seus olhos. Assim como eu peço na minha vida também, que o Senhor abra os meus olhos, gente. Porque a gente não é daqui. E quando a gente fechar os olhos daqui, quem que vai estar esperando a gente do outro lado? Será que é o anjo do Senhor, né? Quem que vai estar te esperando quando você fechar aqui?
Então ore para Deus tirar as escamas dos seus olhos, para você não ser mais enganado por esse falso evangelho que tá aí envergonhando o nome do Senhor. Que é tão triste, sabe, gente? Eu vejo cada coisa, eu vejo cada situação que se eu entristeço, imagina o coração do Senhor. Eu que não sou ninguém, né? Eu falo, Senhor, eu não sou ninguém. Mas se eu fico triste, imagina o coração do Senhor que é santo, que é soberano, né? Que Deus é tão lindo, gente. Ele é tão lindo. Sabe? Ora para que o Senhor se revele a você de forma que você... Que o seu peito falte explodir de amor por ele, sabe? Então é isso que eu peço todos os dias, sabe? Porque a palavra fala, quem tá de pé, cuide para que não caia. Então, se você acha estar de pé, né? Então, que o Senhor sempre manifeste o seu amor a nós, sabe? Que a gente busque sempre ter o temor ao Senhor, nunca fugir das coisas de Deus, sabe? Muitas vezes a gente quer fugir mesmo, a gente sabe que tá errado, a gente não quer... A gente tem vergonha, né? O pecado, ele traz a vergonha para nós. Então, que a nossa consciência possa viver tranquila, sabe? Com o Senhor, que a gente possa se ajoelhar e estar tranquilo, porque o inimigo, gente, ele é acusador. Ele não quer que você viva em paz na presença de Deus. Ele não quer. Ele quer que sempre você fique ali, sabe? E lembre sempre, gente, nada do que você faz está oculto ao Senhor. Peça perdão hoje. Volte para o Senhor hoje, não deixa para amanhã. Se você tem algum atrito com alguém, alguma falta com alguém, peça perdão hoje, libere o perdão. Porque quando você libera o perdão, você está se liberando, se libertando também. Principalmente você está se libertando, sabe? Então, peça sabedoria, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do Senhor. Amém? E não deixe que as coisas dessa terra te engane, são passageiras. Daqui a gente não vai levar nada. E a gente tá vendo que cada dia está se aproximando a volta do Senhor. A gente tá vendo que a cada dia, olha, é só você ligar a TV, né? Se você assiste TV, liga a TV, você vê nos noticiários o quanto que o amor esfriou, sabe? Se você torcer a TV, falta sair sangue de tanta situação. E é bíblico, né? O amor esfriou de uma forma em que antigamente, eu tava falando isso pro meu marido, antigamente os pecados, eram feitas com pessoas desconhecidas, né? E hoje não, é dentro de casa, as coisas assim mais terríveis, né? São feitas dentro do lar, entre familiares, né? Então, como a palavra do Senhor falou, né? O amor de pai, né? Pai contra filho, filho contra pai, né? As filhas hoje, né? Não estão respeitando a casa, as mães. Então, lute pelo seu lar, pela sua família. Lute. Num dos próximos vídeos eu vou trazer sobre a batalha espiritual dentro do seu lar, para você repreender, sabe, toda ação maligna. Eu vou falar para vocês como que você vai fazer, em nome de Jesus, e é tremendo, tá bom? Então, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve aqui nesse canal, pra honra e glória do nome do Senhor, seja bem-vinda aqui. E é isso, Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo, se o Senhor quiser.